Bom dia, meus irmãos e irmãs. Graça e paz do nosso amado Jesus de Nazaré ao seu coração. E desde já um Feliz Natal, direto da Bahia para você. Peço desculpas porque não deu para trazer acarajé e nem um biscoitinho. A minha cidade é a capital baiana do biscoito. Mas eu trouxe um presente que eu quero deixar ao final da ministração ao seu coração. E eu espero que você não fique com esse presente só para você. Eu espero que você faça do presente que o nosso Pai te deu e te dará nessa manhã um presente para Indaiatuba. Um Natal para a cidade. Eu sou casado com Tatiane, há 19 anos. Sou pai do João Pedro, de 13, do Lucas, de 8, e da Maju, de 5 anos. Eu mando um beijo para eles. Estou morrendo de saudade. Estou fora de casa desde sexta. Estou vindo de 12 horas ministrando aula de teologia. Mas muito desejoso de viver esse momento com vocês. Obrigado aos Tiagos, pastores da igreja. O Mates, um amigo, um beijo onde você estiver, querido, para você e sua casa. Obrigado, Cata, pelo carinho e toda a equipe que nos acolheu de maneira tão constrangedora, tão afetiva. Você sabe que a Adélia Prado, a nossa poetisa, ela disse que a poesia é o rastro de Deus na brutalidade das coisas. Então, hoje de manhã eu acho que é uma manhã de poesia. E nós acabamos de cantar, e eu fiz questão de printar essa canção para saber se de fato nós estamos dispostos. A primeira mensagem, e é uma honra para mim começar essa série, a primeira mensagem eu daria como tema, dentro desse tema maior, um Natal para a cidade. Eu acho que hoje é sobre da dor ao dom. Da dor ao dom. E curiosamente a gente acabou de cantar isso. Não sei se você se deu conta. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder. Por quê? Porque não há nada melhor do que o meu Deus. Ele é capaz de tornar o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Você acredita mesmo nisso? Então deixa eu contar um mico e eu vou ler o texto sagrado. Ontem foi a final da Libertadores da América, né? Eu sou da Bahia, assim, me acolha, tá? Esse lugar de perdão. Mas a gente é flamenguista. Porque o Nordeste foi tomado pelas rádios do Rio de Janeiro e a transmissão dos jogos também era sempre dos campeonatos cariocas, né? Então meu pai era flamenguista, assim, bem ávido, e eu herdei isso e passei para os meus filhos. E eu estava a caminho de Indaiatuba, saindo de Arujá, depois de um dia todo dando aula, e o meu filho mandou uma mensagem assim: pai, vai começar o jogo. Estou nervoso, pai. 13 anos, meu João. Pai, eu não estou sentindo bem, não, pai. Aí ele escreveu assim: pai, o senhor está aqui comigo, viu? Eu falei, eu tô. E quando o Flamengo foi campeão, eu queria ligar para ele, porque eu fiquei muito mais feliz, não pelo título do futebol, mas por ver o meu filho que estava com uma dor, sendo acolhido por um dom, né? Uma dádiva, um presente. O time dele ganhou. Só que aí, na hora do louvor, eu estava chorando ali. E eu estou aprendendo a usar óculos. É uma coisa nova para mim. E eu tirava o óculos e limpava as lágrimas. E aí eu mandei uma mensagem para ele: filho, hoje quem está nervoso é papai. Papai está nervoso e está emocionado. Ora pelo seu pai. E aí você sabe que quando a gente fica nervoso, dá vontade de ir no banheiro, né? Aí eu fui.
E aí tinha uma porta de vidro ali, mas eu meti a cara na porta de vidro, que o óculos está todo torto, gente. Olha como é que tá. Ó, Tati, vai ter que mandar consertar, não vai dar nem para pregar com ele, tá caindo do rosto. E aí eu voltei com vontade de perguntar qual é a dor que você está sentindo hoje? E qual seria o presente que Deus pode dar para você, de modo que o dom acolha a dor? Eu estava tentando enxergar melhor com óculos, não via a porta de vidro. Dei um susto no pessoal do louvor. Pá! Ai! A gente está tentando enxergar melhor a vida, mas a gente dá cabeçadas na vida. Mas em outros momentos é a vida que dá uma cabeçada na gente. E meio tonto assim, a gente diz, como é que o teu dom pode abraçar a minha dor? Então, nessa manhã, da dor ao dom. Ruth, capítulo de número 1. A partir do verso 1. Um Natal para a cidade, da dor ao dom. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Essa é a história de Noemi. E é legal a gente ler a Bíblia, lendo a história que ali conta, mas deixando o Senhor se sentar do nosso lado e ler com a gente a nossa história. Nós estamos há 1000 anos antes de Cristo, na época dos juízes que governavam Israel. Embora esse texto tudo indica que fora escrito 500 anos antes de Cristo, no final do exílio babilônico, já na época dos reis de Israel. Não se sabe bem quem escreveu esse texto. Fato é que o texto vai narrando alguns nomes, lugares e uma dor. E agora, a gente fica perguntando, por quê? Por quê? Por quê? Diante de uma dor, nós temos uma tendência a querer explicações. Em alguns momentos a gente pergunta de quem é a culpa. E por vezes achamos que a culpa é do inimigo das nossas almas. Tem horas que a gente acha que a culpa é do outro. E é tão grave quando a gente pensa que a culpa é nossa. Uma autoculpabilização que gera uma autopunição. Eu sou psicólogo clínico. Eu acolho pessoas. E como é desafiador acolher alguém que se culpa e se pune o tempo todo pelas dores que aconteceram aqui e pelas dores que habitam aqui. Só que esse texto, que carrega o nome de Ruth, essa moabita, você vai entender isso, na verdade conta a história de Noemi. E Noemi, diante dessas perdas, perda do seu povo, ela tem que sair de Belém de Efrata, perda do seu marido, logo quando chega na cidade e na terra de Moabe. Depois ela perde os filhos, 10 anos após estarem nessa terra estranha.
E agora ela começa também a culpar o próprio Deus. Quem é o responsável pela minha dor? É o partido de direita ou de esquerda? É a religião A ou C? De quem é a culpa de eu ter batido a cabeça na porta de vidro? De quem é a culpa de João Pedro celebrar a vitória de ontem e tanta gente querida aqui dizendo, puxa vida, meu time perdeu. O motorista que me trazia, o filho, é palmeirense. E ele dirigindo, e eu disse, e ele pregador da Assembleia de Deus, ele veio me evangelizando a viagem toda, eu achei o máximo. E eu disse, eu vou assistir aqui, tá? E eu com medo dele tirar o olho do para-brisa e querer colocar no jogo. Um pai torcendo pelo time de um filho, um outro pai torcendo pelo time do seu filho. De quem é a culpa do resultado final? Ah, deixa eu perguntar para você, como é seu nome, hein? Você sabe que na tradição de Israel, o nome não era só o nome, não era só a maneira como alguém era conhecido e chamado na sociedade. O nome era quase que uma profecia. O nome era quase que o estabelecimento de um destino. O nome sinalizava a realidade de um tempo, às vezes o desejo dos pais, e misteriosamente apontava para um jeito de ser e existir no mundo daquele que estava apenas nascendo. Aí você tem na Bíblia Adão, significa pó da terra. Como assim? Adão, o futuro dele é pó da terra. Jacó, gêmeo de Esaú. Mamãe vai dar à luz, parto normal. Nasce primeiro Esaú. Por que Esaú? Porque é vermelho, porque é peludo. Esaú significa isso. Mas Jacó nasce agarrado no calcanhar do irmão. E seus pais olham para aquela cena e dizem, esse menino é um danadinho, um trapaceiro. Ele queria passar na frente do irmão e ser o primogênito. Esse menino é um enganador. E colocam o nome Jacó. Que coisa! E esse menino cresce e se torna um enganador. Que curioso, nós não escolhemos o nome que temos, nem a história e os a priores que trazemos sobre nós. A cidade, os pais, os tios, os primos, as tragédias, a gente não escolhe o que veio antes de nós, mas isso afeta a nossa vida, de modo que em nome de algumas dores, a gente deixa de viver a nossa vocação. E eu descobri recentemente que a minha vocação é despertar a sua. Eu descobri recentemente que eu tenho um compromisso com a esperança a despeito das muitas dores que o tempo não me permite contar para você, dores que eu trago na minha vida e na minha alma. Eu carrego o nome Simvaldo, aí você fala, ai que nome esquisito, só na Bahia mesmo, hein, para colocar o nome desse. Você não sabe, Simvaldo é o nome do meu pai. Eu sou filho caçula. Minha irmã se chama Simmara. É a mistura de Simvaldo com Marina. É coisa de baiano, né, gente? Simmara. Aí depois veio o Rodrigo do meio. E meu pai parece que disse, não, chegou a Marina, tá bom. Mas minha mãe disse que olhava para aquela mesa e dizia, tá faltando alguém. E ela disse, Simvaldo, beija-me com os beijos da tua boca. E apareceu quem? Quem? Simvaldo. E meu pai me deu esse presente, Simvaldo. Só que eu tinha só 6 anos de idade. Eu estava brincando numa cidade próxima. E eu vi a vizinha da minha tia Teresa sair correndo, chorando. E eu perguntei, que foi, Conceição? E na minha cabeça de menino, talvez um negacionismo, por não dar conta de uma dor que eu teria que viver, eu escutei ela dizer, o pai da sua mãe morreu. E eu chorei com minha mãe, minhas tias e meus irmãos, por quase 4 horas até chegar na minha cidade. E ao chegar numa capela católica, onde estava acontecendo o velório, quem estava na porta? Meu avô João, pai da minha mãe.
E na cabeça de um menino de 6 para 7 anos, eu pensei, é um fantasma. Como assim? E ele estendeu a mão, como sempre, e disse, bênção, meu filho. Sua bênção, vovô. E quando eu olho dentro da capelinha, vem minhas 2 tias chorando. Tia Santa e tia Ana Maria. E eu pensei, mas por que elas estão chorando tanto? Se foi vovô João, pai da minha mãe, que morreu, e elas são irmãs do meu pai. E o meu avô João apareceu como um fantasma ali na porta. Quem morreu mesmo era meu pai. 36 anos. Tomando um copo d'água em casa sozinho. Infarto fulminante. Encontrado mais de 24 horas depois por um tio médico que arrombou aquela porta. E outro dia eu estava oficiando uma cerimônia fúnebre e ao terminar eu fui abraçado por uma mulher e ela disse, você é Simvaldo Queiroz, né? Filho de tio Silva Grande. Sou eu. Ela falou, eu estava com o doutor Queiroz, seu tio, quando nós derrubamos a porta e achamos seu pai caído. É a minha dor, meu irmão, minha irmã. Qual é a sua? Então, quando você diz Simvaldo, vem uma história na minha cabeça. Nos tempos bíblicos, um nome não apenas contava uma história, às vezes a definia. Jabez significa aquele que causa dores. Imagina, um bebezinho nasce e geralmente se faz festa, né? Mas ele nasce e a gente não sabe por quê. 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 8. Causador de dores. Puxa vida. Crescer com esse nome e dizendo, eu nasci gerando dores, será que eu vou viver a vida toda gerando dores? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, eu sou Jabez. Mas Salomão significa paz. Você sabe de quem ele é filho, né? De Davi, com aquela relação violenta, constrangedora, adúltera, para não dizer maligna no seu primeiro momento. O primeiro filhinho morre da relação Davi-Batseba, mulher que foi tomada do seu servo Urias, pela força bruta de um rei, com o coração distante de Deus. Mas quando nasce o segundo filho, o nome é Salomão. Aí você diz, sim, e daí? Salomão significa paz. É o único rei da história de Israel que nunca precisou ir numa guerra. Como explicar isso? Aí talvez você pergunte para mim, então quer dizer que o nosso nome define o nosso destino? A não ser que você queira viver agarrado com a sua dor e não dê lugar a receber um presente de Natal, que é capaz de, em abraçando sua dor, transformá-la em dom. Lembra do Paulo apóstolo? Eu carrego um espinho na carne. 2000 anos se passaram e a gente não sabe que espinho é. Embora tenha um pessoal aí que fica tentando descobrir. Paulo não quis dizer qual era e a gente fica tentando descobrir. Fato é que ele pede, tira o espinho, tira a dor, tira o incômodo, tira essa coisa, esse embrulho aqui, que me afeta na vida, nas relações, que mexe com o meu jeito de ser e existir no mundo, que macula a minha percepção e eu bato a cabeça nas portas de vidro. E o Senhor disse, a minha graça é suficiente. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, eu confio os meus tesouros a vasos de barro, como você, Simvaldo, como você, Jacó, como você, Jabez, como você, Salomão, com a história que você tem, para que a excelência jamais seja do vaso de barro, mas a excelência é daquele diante de quem celebramos o Natal. Não a nós, Senhor, ao teu nome daremos glória. Quando a gente oferta a nossa dor ao amor de Deus revelado,
na face generosa de Jesus, aquilo que é dor pode se tornar um dom. Natal, nasceu Jesus. O que significa o nome dele? Salvador. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor. Deixa eu entender, ele é capaz de redimir a minha história? Ah, claro que sim. Ele redime o passado. Ele ressignifica o presente. E ele aponta para um futuro cheio de esperança. Aí a gente volta para o texto bíblico. Belém, terra de Elimeleque e Noemi. Significa casa do pão. Faltou pão na casa do pão. Por isso eles foram para Moabe. Ai, é tanta história. A Bíblia tem um hiperlink. Sabe quando você vai ver uma notícia, se é que você ainda abre site, e aí você, assim, final da Conmebol Libertadores 2025. Aí vai dando as notas lá, e aí diz, quem fez o gol foi Danilo. Aí Danilo vira um hiperlink. Você clica em Danilo e descobre que em 2011, ele também fez o gol da final da Libertadores jogando pelo Santos. E ele é o único jogador no Brasil a fazer gol na final da Libertadores por 2 times diferentes. E ele ganhou 2 Libertadores e 2 Champions League. O hiperlink vai levando a gente para uma história que conta outra história, que leva a gente para um compêndio maior da história. Então, clica em Moabe. E sabe onde você vai parar? Em Ló, com suas 2 filhas, que o embebedam. Ainda bem que a turminha Red não está no auditório, porque a Bíblia tem umas histórias cabeludas demais. Elas tiveram relações sexuais com o pai. E Moabe é filho da relação de Ló com uma de suas filhas. E nasce um povo, o povo moabita, que começa a ter uma série de crises com o povo de Israel. Diante das crises, o Senhor disse, não desçam a Moabe, não se relacionem com as pessoas de Moabe em termos maritais. Mas faltou pão na casa do pão. A gente precisa ir para Moabe. O que Deus pode fazer trazendo a gente para Indaiatuba? Porque eu ainda não abracei nenhuma pessoa que nasceu nessa cidade. Onde é que vocês estão, meus amores? Ah, pronto, eu tenho um lugar para almoçar hoje, obrigado, Senhor. A grande maioria do auditório veio de uma outra terra e chegou aqui. E eu espero que a sua chegada aqui seja bem diferente do que aconteceu com a família da irmã Noemi, do irmão Elimeleque, lá na terra de Moabe. Agora você me pergunta assim, Simvaldo, conta para mim o que significa Noemi. Está preparado? Noemi significa feliz, doce, agradável, generosa, bela. Agora imagina, seu Elimeleque, né? Você sabe que felicidade vem do latim e é felicitate. Eu sou casado com quem? Tati. Felicitate. Então me chamem de feliz a partir de agora, tá? Então Elimeleque é casado com a mulher feliz. E Elimeleque significa o Senhor é rei. Gente, isso é muito bonito. Imagina esse casal passeando pelas ruas de Indaiatuba e alguém dizendo, na vida desse casal a gente identifica que o Senhor é rei. E quem tem o Senhor por rei, tem uma vida bela, bonita, cheia de poesia. Deixa eu oferecer uma poesia do meu coração para o seu. Poesia dos afetos. Afetos. Fé nos atos. Atos de fé. Fé na vida. Vida na fé. Eu sigo caminhando com Jesus de Nazaré. Humano como devemos ser. Deus como Ele é. A poesia pode embelezar a vida. E esse casal era uma poesia ambulante. Mas agora estão em Moabe. Tudo indica que quando o autor ou autora escreve esse texto 500 anos antes de Cristo, mas narra fatos de 1000 anos antes de Cristo, é um texto também profético, dizendo para os reis de Israel, no pós-exílio babilônico, tempo bom era quando Deus era o nosso rei. Mas agora temos reis que se distanciaram do Senhor. Tempo bom quando o Brasil não tinha essa divisão político-partidária
que dividiu tantos natais. Tempo bom quando Deus, o Pai de Jesus, era suficiente para a igreja evangélica no Brasil. Mas a gente se enveredou por alguns caminhos. Pendemos para um lado e para o outro. E se a gente escrever sobre esse tempo, talvez a gente diga, tempo bom era quando Jesus era suficiente para nós. É isso que está acontecendo. Eles chegam em Moabe e Elimeleque morre. Como fica alguém que é doce diante da amargura da vida? Como fica alguém que é bela, poética, feliz, diante de uma viuvez precoce como a da minha mãe, com 36 anos de idade? Só que os filhos se casam. E como é o significado do nome desses meninos, Simvaldo? Malom e Quilion. Malom significa franzino. Quilion, debilitado. Você sabe da história, né? De uma senhora que tinha 118 anos e ela estava no velório do filho de 98. Passou a noite toda no velório, contrita. Aí ela disse, me ajuda a levantar, quero ver meu menino, despedir dele. Aí ela encostou-se no caixão e disse... Aí todo mundo ficou assim, que menear de cabeça é esse? Aí ela disse, esse aqui desde que nasceu eu sabia que não ia vingar. Como assim? 98 anos! Porque para a mãe, o filho é sempre franzino e debilitado. É por isso que tem umas confusões entre nora e sogra, minha gente. Porque a mãe cria o filho para ela, né? Lacan vai versar isso, o discípulo do Freud. Aí um dia o menino chega em casa e diz, mamãe, encontrei a mulher da minha vida. A mãe diz, o quê? Mamãe vai morrer, filho. Mamãe não é a mulher da sua vida. E aí agora ele só fala dela. Ele só fala dela. Aí eles se casam. E a mãe vai fazer aquela primeira, não é uma visita, é a primeira auditoria na casa do filho. E começa a dizer, que casa bagunçada é essa, filho? Que roupa amassada, meu bem. Porque para ela o filho é sempre franzino e debilitado. E a nora começa a dizer... tira ela daqui. Porque a gente brinca com o genro fazendo resenha com sogra, mas eu sou terapeuta, pastor. E eu nunca atendi um genro com problema com sogra. Agora a nora com sogra, ajuda, Senhor. Por quê? Porque mãe tem disso. Então, talvez a irmã Noemi, tão bela, tão generosa, quando os meninos nasceram, ai, meus tenzinhos piquititinhos de mamãezinha de mãe, franzino e debilitado. Fato é que eles se casam em Moabe com duas moabitas, Ruth e Orfa. Ruth significa amiga, Orfa significa pescoço, ou aquela que dá de ombro. Não entendi, Simvaldo. Pois é, a história vai explicar. Quando eles morrem, 10 anos depois da chegada em Moabe, e tempos depois da morte de Elimeleque, Noemi agora fica amarga, minha gente. Noemi está desesperada. Noemi quer ir embora. Verso 20 do capítulo 1. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. Olha a teologia equivocada que ela está fazendo. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. É por isso que o sofrimento milita contra a esperança. A dor nos afeta. E um sofrimento brota. E começa a roubar de nós a esperança. De modo que Noemi começa a voltar para Belém, porque soube que o Senhor se tornara generoso e deu colheita para o povo. E ela vai levando as noras. Mas chega no meio do caminho, ela diz, olha, voltem, voltem. Voltem para os seus deuses. Acabou a missionalidade. Acabou a capacidade de ser um presente de Natal para Moabe. Acabou a potencialidade do dom. Vocação é a maneira como Deus se expressa no mundo através de nós.
Vocação costuma emprestar sentido e significado para a vida. Desmond Tutu, arcebispo da cidade do Cabo, na África do Sul, Prêmio Nobel da Paz, junto com Desmond Tutu na luta contra o apartheid, disse: trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Como cooperar com Deus se eu estou ferido, ferida, de modo que eu não tenho esperança e o sofrimento milita contra ela? Como abençoar a vida de Ruth e de Orfa se eu estou pensando que Deus se voltou contra mim? Aí ela diz o seguinte: que Deus seja bondoso com vocês e dê para vocês outros maridos, e que Ele se apresente bondoso como vocês foram bondosas com os meus filhos. A vontade de perguntar: Noemi, por que Deus pode ser bom com elas e não pode ser com você? A sensação que eu tenho é que a nossa missão cristã é comprometida por ressentimentos que nós temos diante de Deus. A gente até ora para o Senhor salvar os familiares, para o Senhor abençoar o Brasil, para o Senhor reconciliar pessoas que se estragaram nas relações, mas no fundo a gente tem alguns porquês não resolvidos diante de Deus, e é como se a gente vivesse com Ele assim: dá um presente para o outro, porque o Senhor pode ser bom com o outro, eu oro pelo outro, mas comigo a sensação é que o tempo todo o Senhor me desamparou. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aí você diz assim: Valdo, Jesus se sentiu assim. Verdade. Ele acolhe quando a gente se sente assim. Mas Ele se sentiu assim na cruz, carregando todo o nosso pecado. Você está se sentindo assim porque bateu a cabeça na porta de vidro, Simvaldo? Ou porque o seu pai partiu precocemente, Simvaldo? Noemi tem coisas que na vida não se explicam. Ela disse: voltem, Deus tornou minha vida amarga, não me chame mais de Noemi, me chamem de Mara, que significa amarga. Mas você, Mara do auditório, fique em paz. Você não é determinada pelo nome que te deram. Você é ressignificada pelo amor que foi entregue naquele madeiro. Então me chame de Simvaldo e eu elaboro o meu luto e me torno um cuidador de gente, embora sinta falta muitas vezes do colo do meu velho. Orfa chorou: não, a gente vai com a senhora. Mas Orfa significa o quê? Pescoço, aquela que dá de ombro. Chorou, beijou e depois disse: então tá bom, minha sogra, eu vou voltar. E voltou. Mas Ruth disse: não instes comigo para eu voltar para o meu povo. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde tu fores, irei eu. E onde tu pousares, pousarei eu. Ruth é a pagã que revela a beleza de Deus, acolhida na face de Noemi, quando Noemi não consegue mais revelar tamanha beleza por causa do sofrimento pelo qual passou. Nós falamos do amor de Deus para algumas pessoas e depois a gente vive umas dores e Jesus aparece no rosto delas, dizendo para nós: você colocou Jesus no meu colo e agora você está achando que Jesus se voltou contra você? Deixa eu colocar Jesus no teu colo de novo. Ruth é a amiga que simboliza o Espírito de Deus. Ruth é a gentia, é a pagã, é a mulher do mundo que Jesus amou e que agora é um sinal da presença de Deus, mesmo quando tudo parece improvável. Uma historinha, porque eu preciso terminar. Você sabe que no interior da Bahia, cidadezinha pequena, o casal se apaixonou na igreja, casou muito cedo. Mas na hora de mandar o convite do casamento, a noiva falou: eu quero um texto bíblico. Mandou para a gráfica da cidade, da gráfica já iria para uma agência do correio, que enviaria para todo mundo. 500 convites, o primeiro tem que chegar para quem? Para a mãe do noivo, tá, gente? Para não dar problema. Aí ela escolhe um texto bíblico, coloca, manda para a gráfica, convite lindo, começa com um verso bíblico, só que o pessoal de gráfica não entende de Bíblia, não. O texto era 1 João 4:18. No amor não há medo. Pelo contrário,
O verdadeiro amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. O pessoal da gráfica vai entender que é primeira. Tirou primeira, colocou João 4,18. Deu um Google, 4,18. 500 convites, correio trabalhando. Chega para quem? Para a sogra. Transmissão ao vivo numa live do Instagram. Gente, eu estou aqui com o convite da nora. Deus me deu uma nora tão amada. Ela é melhor do que Ruth, gente, da Bíblia. Vejam comigo o convite da minha nora com meu filho. Qual era o texto que estava lá? João 4,18. Você teve 5 maridos e o marido que você tem não é seu. Então, cuidado com essa coisa de endereço bíblico, porque pode dar problema. O sofrimento milita contra a esperança. E ela disse: voltem, minhas filhas, vão. Eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ou seja, para mim não tem mais esperança. Se não tem mais esperança porque Deus bagunçou minha vida, eu não posso mais ser bela, doce, amável. Eu agora sou amarga e perdi a capacidade de dar presentes de Natal e de colocar Jesus no colo das pessoas. Voltem. Mas o sofrimento também confunde a imagem do alto e do autor da vida. O sofrimento é como um óculos que a gente não está usando direito. E não enxergando bem quem é o nosso pai, a gente vai dando cabeçadas nas portas de vidro da vida. E pior, ao ter um equívoco sobre quem Deus é, eu confundo minha autoimagem. Escuta isso. A percepção que você tem de Deus define quem você é na vida e nas relações. Eu repito. A percepção que você tem de Deus define a forma como você vive e existe no mundo. Se Ele tornou a minha vida amarga, se Ele, o Todo-Poderoso, bagunçou minha existência, quem sou eu para ser generosa? O sofrimento confunde a nossa relação com o Pai e bagunça a nossa relação com a gente mesmo. E gente que tem uma amargura precisa de um afeto que mude letras. Amargura, trocar o G pelo C. Amar cura. Gente amargurada não tem que ficar isolada. Precisa de Ruth, que diz: eu vou com você e eu vou te amar de tal modo que, sendo amada, você vai redescobrir o amor do Pai. E redescobrindo o amor do Pai, você redescobre a reconciliação consigo mesma. E quem sabe você volte a fazer poesia, quem sabe você volte a ser Noemi. O sofrimento nos coloca frente à teodiceia. Que é isso, Simvaldo? É uma disciplina da filosofia da teologia, que discute como é que Deus pode ser bom e a gente sofre. Essa é a pergunta na universidade. Como pode um Deus bondoso permitir uma tsunami? Como pode um Deus que é pai tirar o pai do filho caçula que recebe o nome dele? E nós passamos uma vida nessa teodiceia. E é por isso que perguntaram ao nordestino saudoso Ariano Suassuna: você acredita em Deus? Ele disse: eu não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Ou existe Deus ou a vida não faz sentido. Bastaria a morte. Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado. E em resposta a Ariano Suassuna, o seu conterrâneo Leandro Gomes de Barro, poeta popular paraibano, conterrâneo do Suassuna, disse o seguinte: se eu conversasse com Deus, eu iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes, Noemi, e outros que sofrem tanto, Mara. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro
que acabou salgando o pranto. Teodiceia. Mas aí o Carlos Drummond de Andrade vai nos ajudar. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Para de ficar tentando entender a dor e ficando ressentido, que significa sentir de novo, sentir de novo, sentir de novo. Em vez de ficar sentindo a dor de novo, e isso vai gerar sofrimento, oferta essa dor para Deus e pergunta: se a graça bastou para Paulo, o teu poder se aperfeiçoou na fraqueza, e o Senhor confiou tesouros de barro a eles, de modo que estamos do lado da maior cidade da América Latina, que carrega o nome dele, São Paulo. O que o Senhor pode fazer com a minha dor, hein? Se hoje eu te entregar a minha dor, o que o Senhor coloca no meu colo? 2 Coríntios 12, na Bíblia há a mensagem: deixei de olhar para as minhas limitações como limitações e passei a apreciar o dom. Que lindo. Um Natal de Jesus para a cidade. Preciso resumir o livro de Ruth agora, porque elas chegam na cidade de Belém, as mulheres dizem: Noemi voltou, Noemi voltou. E ela diz: me chamem de Mara. Mas no capítulo 2, Ruth se levanta e diz: eu vou colher, porque o Senhor é bom. E Noemi disse que ele seja bondoso com você. E Ruth foi. O texto bíblico brinca às vezes, né? Porque diz que por acaso ela entrou nas terras de Boaz. Oh, se desse tempo para apertar um hiperlink. Boaz é filho da prostituta Raabe, dona do prostíbulo de Jericó, que acolheu os espias. Mas você não se deu conta que Boaz é já da genealogia de Judá, que teve relações sexuais com a sua nora vestida de prostituta. Tamar, que ficou grávida de gêmeos, Pérez e Zerá. E ela aparece na genealogia de Jesus. Que história bagunçada. A grande pergunta é como Jesus pode nascer de uma história como a minha e como a sua. Aí o texto diz, e eu acho que aquele corinho, tem uma banda que fez um corinho assim, Pastor Felipe: o acaso vai me proteger enquanto... Eu nunca sei de quem é o corinho, acho que esse é de Logos, mas eu sempre me atrapalho. Porque o texto diz assim: por acaso Ruth entrou nas terras de Boaz. Por acaso, gente? Romanos 8, 28. Deus age em meio a todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que foram chamados como filhos. Porque aqueles que de antemão ele escolheu e também predestinou, ele quer que se tornem semelhantes ao primogênito de toda a criação. Ela volta para casa com a colheita. Boaz foi generoso com ela. Boaz é um parente próximo. Quando ela conta para Ruth: Ruth, Noemi, eu entrei nas terras de Boaz, ele me abençoou, ele foi generoso, eu trouxe colheita. Ruth falou no capítulo 3, está na hora de procurar um casamento para você, porque você tem que ter filhos. A sua história tem que continuar. Uma dor não pode interromper uma história e uma vocação. Jesus tem que nascer de você, Ruth. Mesmo viúva como eu. Fica bonita, menina. Bota esse cabelo para cima. Noemi. Hoje tem colheita, ele vai estar lá, ele vai tomar um vinho. Fica sentada aos pés dele, toda gatona. Bota aquele sapato. Bota aquela make. Vai lá. Estou dando uma melhorada no texto para você entender. Aí, Boaz disse: tu tá aqui. O que você está fazendo aqui, menina? Eu sou parente próximo. O bem que você está fazendo agora é maior do que o bem que você fez para sua sogra. Amanhã eu vou conversar com um parente mais próximo. Se ele não quiser comprar as terras e não quiser casar com você, eu me caso com você. Capítulo 4. Boaz se casou com Ruth. E tiveram um filho. E colocaram o nome do filho Obed, que significa aquele que louva a Deus. Elimeleque morreu. Quando nasce uma criança, nasce de novo a esperança. E Ruth pegou a criança e colocou no colo de Noemi. E disse: esse menino é teu. E as mulheres de Belém começaram a cantar. Deus foi generoso com Noemi, dando para ela uma nora que é melhor do que 7 filhos.
E quando elas cantaram para Noemi, Noemi não era mais Mara. Noemi voltou a ser doce quando recebeu no colo um presente. Quando o meu João nasceu e eu o peguei no colo, eu acredito que eu ouvi Deus nos meus afetos. O menino sem pai agora é pai. Cuida de João, que significa agraciado por Deus. Posso terminar? Eu estava numa aula de pós-graduação. E eu terminava toda a aula de pós-graduação de psicologia com uma poesia. Eu ia anotando os conceitos da matéria. O nordestino tem uma rima na vida. E eu fazia rima. E no final da aula os colegas diziam: Simvaldo, diz pra nós aí qual é a poesia, resumo. E ficava aquela expectativa. E eu fui fazendo poesia para um monte de professor chique da Gestalt Terapia, abordagem que eu trabalho na psicologia. Só que chegou uma professora de Belém do Pará, chique, talvez a maior psicoterapeuta de crianças e adolescentes do Brasil. E ela sabe que eu conto isso. O nome dela é Cíntia Lavrati Brandão. E ela foi dando aula aí do Belém. E aí um dia ela soltou assim na aula: eu tenho um compromisso com a esperança, com a generosidade. Eu tenho um compromisso com a generosidade. Falei, que coisa bonita. Compromisso com a generosidade, achei bonito. Falei, e eu tenho um compromisso com o quê? Vou descobrir. E ela foi dando aula. Aí uma hora ela pegou um livro e disse assim: gente, meu novo livro, viu? Quiserem comprar, saiu meu novo livro. Só que toda vez que eu lanço um livro, eu brigo com a minha mãe. Por quê, professora? Porque eu ligo para ela, mando o livro para ela, quando ela recebe, ela diz: por que você só assinou Cíntia Lavrati Brandão? Se o seu nome é Cíntia Mara Lavrati Brandão. Aí eu falei: Senhor, será que essa mulher não é Noemi, meu pai? Do Belém. Tem compromisso com a generosidade. E não quer ser chamada de Mara. Fiquei assim. Porque você sabe do jogador que fez um gol em Belém do Pará? E na reportagem, eu sei que o pastor Tiago Cata é bom de bola. Aí entrevistou assim: como é jogar em Belém e fazer um gol? Oh, é uma alegria, né, gente? Fazer um gol na cidade que Jesus nasceu. O repórter falou: não, Jesus nasceu em Belém de Judá, que é Belém do Pará. Eu vou estar tudo valendo, é tudo Belém. Então a Cíntia é de Belém do Pará. Só que lá para as tantas, estava terminando a aula, os colegas olhando, tipo assim: cadê a poesia? Cadê a poesia? E nada de poesia. Eu estava nervoso, porque eu estava estudando o livro de Ruth. Eu falei: gente, o que eu vou fazer aqui de poesia? Aí a sala começou a chorar, porque ela contou que perdeu um filho chamado Arthur, novinho. E ela atendia uma adolescente que havia perdido o avô. E um dia ele brigou com ela no consultório, dizendo: a senhora não pode me confortar, porque a senhora não conhece minha dor. Ela disse: eu posso, porque eu perdi o meu Arthur. A minha dor se encontrando com a sua pode gerar um dom. E ela disse que foi se aproximando, eles se abraçaram e choraram. A psicoterapia continuou, ele teve alta. E ela contou isso para nós. Chegou o final da aula, todo mundo chorando com essas histórias. E os colegas: e a poesia? Meu coração estava batendo aqui no pescoço, gente, de nervoso. E eu falei: professora, eu sempre faço uma poesia. Não, eu soube, estou ansiosa para ouvir. Eu falei: mas hoje eu não tenho poesia. A senhora já ouviu falar do livro de Ruth? Numa sala de psicologia, de pós-graduação. Aí eu contei essa história que eu contei, esses nomes, o que significa. Quando eu terminei falando de Noemi, ela disse: eu sou Noemi. Aí eu falei: ai, Jesus, era uma sessão espírita, eu não sabia, com todo respeito. Noemi como, professora? Ela falou: eu vou lhe contar. Eu dei alta para o meu pacientezinho. Tempos depois, eu estou chegando atrasada para o consultório. Quem está na recepção? Meu pacientezinho, sua mãe, seu pai e um bebezinho no colo. E ela disse que quando viu aquilo, ela disse: vocês aqui, o que houve? Aí o Arthurzinho de 7, 8 anos disse: tia, a senhora foi tão generosa comigo, que depois que a senhora me deu alta, a mamãe ficou grávida. E eu perguntei: ô mãe, se for um menino, coloca o nome Arthur. Eu queria homenagear a minha tia Cíntia, que foi tão bondosa comigo. E era um menino, tia. E hoje a gente trouxe ele aqui sem avisar,
Porque a senhora sempre dizia, e é uma máxima da Gestalt, só por hoje, aqui e agora, presentificação. Eu pedi, mamãe, para só por hoje deixar o Arthur ser seu filho. A senhora aceita? E o Arthur foi para o colo da Cíntia. E a gente chorou numa sala de aula. E um Natal aconteceu na cidade quando uma dor se encontrou com um dom. Para de justificar a sua amargura pelas dores da vida. Aceita o presente do Natal que é Jesus posto no seu colo. Obed é o pai de Jessé. Jessé é o pai de Davi. É dessa história maluca que nasce Jesus de Nazaré. Como é que Jesus vai nascer da rede? Como é que Jesus vai aparecer para essa cidade no Natal? Termino de verdade, porque eu queria falar sobre a festa que a gente fez para garotas de programa. Contratamos prostitutas com dinheiro do caixa da igreja. Elas acharam que iam fazer um programa com a gente, e era um programa com Jesus. E colocamos Jesus no colo delas, e a nossa igreja nunca mais foi a mesma. No segundo ano, o pastor Tiago Matos pediu para eu contar. No segundo ano, a gente pegou toda a população em situação de rua da cidade e levamos para o maior salão de eventos e fizemos um dia para ficar na história. De modo que uma revista famosa cobriu o evento. E um dos pastores mais famosos do Brasil compartilhou. A pergunta de uma nação ferida é: eles só têm fome uma vez no ano? Não, eles têm fome todos os anos e todos os dias. Mas hoje, os anjos apareceram na noite escura para fazer um Natal para eles. Nasceu a Casa da Vida depois de um suicídio. E nós, em 8 anos, acolhemos 6.000 pessoas que moram com a gente 6 meses, 7, 8, 9, 10, até um ano, de 23 estados, de 300 municípios, enquanto esperam os seus entes queridos internados no UTI. Inclusive a casa lotada de gente de São Paulo. Está viajando pelo Nordeste, sofre um acidente, vai parar na UTI. Os familiares saem de São Paulo, vão para a Bahia para assistir os familiares. O dinheiro não dá para pagar hotel 8 meses, né, gente? Um ano. Aí eles moram com a gente na Casa da Vida. E aí, em 2017, a Casa da Vida nasce, e eu termino aqui. E chegou o final do ano, a gente disse: para quem é o Natal desse ano? 2017, porque o desse ano é para crianças institucionalizadas que aguardam por adoção. A gente vai passar o dia com elas. E a família de Deus vai ser família para elas só por hoje, aqui e agora. E elas vão ser amadas. E a gente quer ser um presente para elas. E quando a gente coloca Jesus no colo de Ruth, Ruth coloca Jesus no nosso colo, e nós aqui nos convertemos. Você vai assistir um vídeo para você chorar, que é da festa que a gente fez para todo mundo que tinha passado pela Casa da Vida até 2017. Eles voltaram para suas cidades, porque eles não são de Vitória da Conquista. E a gente disse: vamos chamá-los para voltarem. A Casa da Vida não cabe todo mundo, eles vão ficar nas nossas casas. E a gente vai proporcionar o Natal mais extraordinário que eles já tiveram. Crianças que nunca tinham tomado banho de piscina, nunca tinham ido ao shopping. Eles receberam roupas, presentes, passeios, piscina. Gente do sertão, do Nordeste, sertão da Bahia, hospedados nas nossas casas. E à noite, uma festa como essa que você vai assistir, e a gente vai orar juntos. Eu vim da Bahia colocar Jesus no seu colo. Eu espero que Ele transforme sua dor em dom e que você saia por Indaiatuba como Ruth, gentios alcançados pelo amor de Deus, que agora colocam Jesus no colo de Noemis, fraturadas pela vida e agora amaras. Chore comigo um pouquinho. Esse é o nosso Encontros e Reencontros de Natal. Acreditamos que a vida se revela no encontro que temos com o outro. Jesus disse que toda vez que 2 ou 3 se reunirem em seu nome, Ele se faz presente. Deus se fez gente, para que gente possa ser gente como gente deve ser. Estamos acolhendo quase 200 pessoas para um jantar de gala, pessoas que passaram pela Casa da Vida, eles foram acolhidos, amados, abraçados, e agora vieram de quase 40 cidades.
4 estados, para que pudesse experimentar esse tempo de alegria, de graça e celebrar o menino Deus, o Jesus Cristo que está entre nós e se revela nesse encontro que temos uns com os outros. O nascimento de Jesus é talvez a expressão máxima do encontro de Deus com a humanidade. Então, por que não proporcionarmos encontros e reencontros com estes pacientes, estes acompanhantes que se hospedaram na Casa da Vida e trouxeram vida para cada um dos voluntários que estiveram por ali com eles? Gostaria de, em nome da coordenação, agradecer a você, voluntário, que se dispôs a estar aqui, a trabalhar para que fosse proporcionada uma noite de encontros e reencontros para cada um desses hóspedes. Eu cheguei aqui em Vitória da Conquista e perguntei para Deus o que eu ia fazer aqui, porque eu nunca tinha pisado os pés aqui, não sabia nem por onde começar, entendeu? E mal eu sabia que Deus estava preparando meu caminho. Fazer nada sozinho. Nós aprendemos que no reino de Deus ninguém recebeu tão pouco que não possa repartir. E nós queremos dirigir uma palavra a você que tem participado, cooperado, servido e de alguma forma patrocinado essa grandeza de encontro, essa grandeza proporcionada a pessoas que não teriam nunca como pagar algo como esse que está sendo apresentado para cada uma delas. Que a obra de Deus, feita do jeito de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Isso tem a ver com você. Deus te abençoe, recompense a sua vida. Feliz Natal e um ano novo cheio de surpresas da parte de Deus para você. Nosso Pai, aqueles que habitavam em densas trevas viram raiar a luz. Nosso Pai colocou o Filho dele no nosso colo. Esse é o nosso Natal. E Jesus no nosso colo redime as nossas dores, acolhe, cura, ajuda a gente a elaborar. O Evangelho não é só para a cidade, o Evangelho é para a igreja. E hoje de manhã o Senhor está colocando Jesus de novo no nosso colo.
Porque tem muitas Noemis feridas, e a ferida gerou a ida da fé. Mas hoje de manhã o Senhor nos pregou uma peça. Colocou aquele que cura no colo da nossa amargura. E o Espírito Santo sussurrou na nossa alma: amar cura. O dom abraçou a dor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai de todas as consolações, que nos consola na nossa aflição, para que com as consolações que somos consolados, possamos consolar muita gente. Um Natal para a Rede. E Rede, com Jesus no colo, vai para a cidade preparar um Natal para Indaiatuba. Melhor do que contar com Deus é ser por Ele contado. Conta com a gente, Senhor. Conta com a gente. Eis-nos aqui. Envia a gente. Abençoados, batizados de poesia e ternura, para viver o Natal mais inesquecível da história dessa igreja, do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus, amém. Beijo da Bahia.